Olá pessoal, sou o Fernando, professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos estudando para o concurso da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e vamos dar continuidade ao artigo Tornar-se Selvagem da Gerá Guarani, tá bom? Então vamos dar continuidade. Então ela estava falando, paralelamente ao fortalecimento da alimentação tradicional, continuávamos a luta pela demarcação da terra indígena. Tenondé, Porã, e tudo se somou. Fortalecíamos o movimento das mulheres na liderança, fechávamos as ruas e tentávamos resgatar nossa comida, porque estávamos comendo só comida transgênica, comida morta, que trazia doenças para a comunidade, doenças novas que não tínhamos antes. Antes não havia registros de pessoas com câncer, por exemplo. As aldeias começaram a surgir, inicialmente em caráter de retomada. Retomamos a aldeia Calipeti, que já era reconhecida como terra indígena pela FUNAI, mas não pelo Ministério da Justiça. Em 2013, depois do reconhecimento da FUNAI, lutamos pela portaria declaratória, dada pelo Ministério da Justiça. Em seguida, vem o trabalho da demarcação física, que é o que ainda não temos. Mas antes mesmo que saísse a portaria declaratória, para dar sentido e ânimo ao esforço de fortalecimento cultural e de luta pela terra, entramos na aldeia Calipeti e começamos imediatamente a plantar. Ok, pessoal? Plantamos com muita alegria tudo o que tínhamos conseguido coletar em outras aldeias e em feiras de troca de sementes. Saímos da terra indígena Teonondé, Porã, onde quase não tínhamos espaço para plantar, e de repente estávamos em uma área com muito espaço. Era uma área que havia sido explorada com um plantio de eucalipto pelos poceiros que moravam ali, e por isso estava muito degradada. Mas começamos a tratar a terra e a prepará-la com adubo orgânico, adubo verde. Estávamos ansiosos para recuperar a terra e poder comer nossas comidas tradicionais. Continuando aqui, pessoal. Esse trabalho foi apoiado pela FUNAI de Itanhaém, pelo Centro de Trabalho Indigenista, o CTI, outro parceiro há mais de 30 anos, e pela Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, que subsidiou um projeto que se chama Programa Aldeias. Fizemos várias viagens para feiras de troca de sementes, encontros, reuniões e oficinas, tudo voltado para a sabedoria do plantio guarani. Em 6 anos, conseguimos recuperar mais de 50 variedades de batata doce e mais 9 tipos de milho. Plantamos amendoim, banana verde, mandioca e plantas que os Juruá chamam de punks, plantas alimentícias não convencionais. Nós mandamos espécies de batata doce para muitos lugares, para as outras aldeias Guarani e também para agricultores não orgânicos, porque quanto mais plantarmos, menos riscos teremos de perder de novo. E não tivemos que desmatar áreas imensas, botar fogo no mato ou matar os bichos de forma covarde. A passos pequenos conseguimos fazer tudo. Por trás da ideia de trabalhar cada vez mais a autonomia e a soberania alimentar guarani, há o objetivo de manter este povo forte, porque a comida transgênica que vem da cidade não deixa as pessoas fortes de verdade. A comida guarani tradicional alimenta o corpo e alimenta o espírito também. Isto significa que as pessoas ficam fortes para continuar lutando, para defender a natureza, o nosso modo de ser guarani. Temos que estar fisicamente fortes, espiritualmente fortes. Para nós, a árvore tem dono, a pedra tem dono, a água tem dono. Além de Anhanderu, que fez tudo isso, há os Ijá de cada coisa que tomam conta desses recursos naturais. Quando você usa indevidamente os recursos, você destrói tudo, muito, desculpe. Os donos ficam bravos e vão tirar esses recursos de você. Os mais velhos dizem: a gente protege nossos filhos do perigo, e esses donos também são pais e mães que vão proteger os seus filhos dos seres humanos quando começam a maltratá-los. Quando eu tinha 9 anos, entrei na cultura de vocês para estudar. No início foi muito sofrido.
Fui estudar em uma escola estadual perto da aldeia e não sabia falar nenhuma palavra em português. Minha mãe, que já tinha uma história diferenciada das outras mulheres guarani por ter crescido sem mãe, falava um pouco de português. Meu pai também já havia tido contato com o povo juruá. Entendiam que, para defender melhor a aldeia, eu tinha que aprender bem a língua do outro. Minha mãe colocou minha irmã e eu na primeira série. Minha irmã desistiu no segundo ano. Eu passei por muitas dificuldades e desisti da escola 3 vezes. Mas tive uma professora que foi muito especial na minha vida. Ela foi até a aldeia atrás de mim e me levou de volta para a escola. Ela foi uma peça muito importante, o meu contato com o mundo dos Juruá. Depois do término da primeira série, tomei gosto pela educação que estava recebendo e que, apesar de ser diferente da aldeia, tinha coisas boas. Mais tarde, entrei no curso de pedagogia, mas só terminei o curso para fortalecer meu discurso na aldeia de que, sim, podíamos também aprender a cultura do Juruá. A cultura Juruá também tem coisas boas e bonitas. Algumas delas são sofisticadas, como o conhecimento da medicina, que corta um corpo inteiro, tira o coração, remenda e coloca de volta. É muito avançado de fato. Na aldeia, desenvolvo o discurso de que a nossa cultura também é importante, de que ela não é inferior a nenhuma outra cultura, de que ela também tem um continuar sendo valorizada. Um dos argumentos que eu uso para estimular o trabalho de fortalecimento cultural e principalmente de defesa da natureza é falar que podemos nos encantar com a cultura juruá, mas há também o risco de nos perdermos se não respeitarmos as regras que nos foram colocadas desde que nascemos, não vamos ter coisas boas. Temos que lembrar os ensinamentos da generosidade. Se a natureza dá a água, se a natureza dá o remédio, se a natureza dá o alimento, então o mínimo que podemos fazer, tendo ou não alguma crença, é respeitá-la. Não achamos que amanhã ou depois o mundo vai acabar. Os mais velhos também não acham isso, mas falam que agora as coisas vão ficar bem mais complicadas. E esse agora não é somente depois da última eleição presidencial e do Covid-19. Na verdade, eles estão falando isso há algum tempo, porque sabem que Juruá, nas ruas da cidade, passam fome, sem casa, que tem crianças na rua, que tem idosos nas ruas, que em um território que produz tanto alimento, há fome. Lembrando, pessoal, que esse artigo é de 2020, então pegou ali o início da pandemia. A vida na aldeia passou a fazer mais sentido para mim à medida que eu observava a vida na cidade. A correria, o fato de que as pessoas não dividiam o que tinham com os outros, o fato de tudo ser muito individual. Deus Juruá não se conhecerem na rua, se esbarrarem e não darem boa tarde, nem bom dia. Ninguém estava nem aí para ninguém. Havia pessoas dormindo na rua e ninguém ligava para isto. Eu, quando retomava a aldeia, era tudo diferente. Todas aquelas coisas que, para mim, batiam como muito fortes e erradas, não existiam na aldeia. Inevitavelmente começaram as comparações. Na aldeia, por exemplo, as pessoas mais velhas são muito respeitadas, são sagradas para todo mundo. E na cidade simplesmente não é assim. A Sônia Guajajara, né? Tem uma imagem dela aqui, a nossa ministra. E tem outros aqui que eu não estou conseguindo observar o nome, pessoal, que ficou pequeno. Tomei a decisão de deixar de ser professora na aldeia, mesmo estando em uma categoria estável na carreira de docente, dentro do qual eu poderia me aposentar tranquilamente. Foi a partir do momento em que deixei a escola que consegui fortalecer os discursos que fazia quando ainda era professora. Quando eu era professora, eu dividia o meu salário. Ele nunca era só para mim mesmo. Mas ainda assim, eu não deixava de ser funcionária pública na minha aldeia. Eu não deixava de ser aquela pessoa que no futuro poderia ter suas coisas enquanto a maioria não tinha nada. Mas agora é diferente. Consigo mostrar que posso viver como minha mãe e meu pai viviam, como meus avós viviam, sem um salário do Estado. Meus pais e meus avós não eram assalariados. Nos meus anos iniciais como professora, errei muito.
como professora e como guarani que entrou nessa vida sem entender direito o que era isso. Depois, por muitos anos, fiz muitas coisas boas, junto com os meus colegas. Sobretudo, refletimos muito sobre o que se ensina, para que se ensina, o que buscamos, que tipo de alunos queremos formar. E hoje há professores na aldeia Tenondé, Porã, bem conscientes dessas questões, fazendo um excelente trabalho, apesar de ainda termos muito para caminhar. Saí da escola para me dedicar ao trabalho de política, da aldeia como liderança e também para fortalecer o trabalho da roça, para mostrar para as pessoas que podemos seguir um estudo de Juruá, aprender bastante coisa e depois fortalecer e viver na nossa cultura. Eu queria mostrar para meu povo que podemos aprender a cultura do outro, para nos defender melhor, para entender melhor o outro, e que podemos estudar a cultura desde o outro sem perder ou deixar de valorizar a nossa. Outra questão que pesou para mim é que o sistema de escolarização como um todo, no mundo todo, é muito falido. Isso é especialmente grave no Brasil. É absolutamente vergonhoso o sistema da educação que se coloca na grade curricular para os educandos. E se eu digo que a educação do povo juruá é falida, então imagina a educação para o povo guarani. As escolas estaduais e municipais que estão dentro das aldeias guarani de todo o estado de São Paulo entraram nessas aldeias sem preparação, sem que fossem pensadas as consequências disso. Como as aldeias não estavam preparadas, naturalmente não havia nenhum plano político-pedagógico. Hoje ainda temos escolas com mais de 20 anos que não têm um plano político-pedagógico. Isso significa que essas escolas têm uma parte muito grande do seu funcionamento pedagógico focada em estudos de fora. Elas não têm uma educação diferenciada para os povos indígenas. E para piorar, as pessoas nas aldeias colocam na cabeça que a escola é o futuro. Com isso, muitas vezes, crianças e jovens deixam de aprender sua cultura tradicional porque estão indo para a escola. Se a escola é o futuro, se a escola vai garantir um futuro, então por que aprender e fazer outras coisas? Esse modo de pensar é um grande risco. A escola não pode ser pensada assim. Quando o aluno termina o ensino médio, ele não vai ter um emprego garantido na aldeia. Não precisamos aderir à ideia insana de que temos que estudar como malucos para arrumar um emprego e trabalhar a vida inteira para, só depois, à beira da morte, percebemos que não aproveitamos nada. Temos que saber que podemos aprender outra cultura, mas que depois podemos usar o conhecimento de outras formas para fortalecer nossa cultura e para mostrar aos nossos jovens que é possível sobreviver e viver bem sem ter salário na aldeia. Saber que podemos ir para a mata, que podemos aprender de novo as coisas da natureza com os mais velhos e que está tudo bem. Se temos contato com a cultura dos Juruá há 500 anos, isto é a demonstração de que, de fato, o Juruá poderia se tornar selvagem, continuar vivendo e ter um pouco mais de respeito com o planeta Terra. Não há palavras para descrever o quanto nosso planeta é magnífico, mas acho que ainda não entenderam isso direito. Costumo ir bastante para o mundo dos Juruá, mas tento trazer o mínimo possível para a aldeia das coisas de lá que não são boas. As coisas boas trago também, mas elas costumam chegar por si mesmas, por meio da TV e do mundo atual tecnológico, principalmente. O que faço ali, então, é peneirar o que vem para dentro e conversar com as pessoas sobre isso. Até onde aceita isso? Até onde tem que ter isso também? Tento diminuir o conflito do que chega com a dinâmica tradicional guarani de ter sol suficiente para uma vida tranquila e saudável. Como também vivo na cidade e me alimento com a comida de vocês, e muitos momentos me coloco na mesma situação de vocês, acho que muitos dos juruás que lutam, que querem lutar, desculpe, e que há muitos que choram também, que ficam revoltados. Só não sabemos como nos unir, como juntar forças, como juntar os estudos e a reflexão, e realmente dar as mãos para lutar e proteger essa natureza imensa que não é importante só para o Brasil, mas para o planeta todo. Talvez um dia o Juruá perceba que é importante apoiar a questão indígena,
Não porque somos bonitinhos, coloridinhos, ou porque usamos peninhas e temos criancinhas pintadinhas, mas por uma questão de sobrevivência de todos e todas. Podem acusar os indígenas de tudo quanto é tipo de coisa, mas os povos indígenas são as únicas pessoas aqui no Brasil que respeitam a natureza de fato. Basta digitar no Google territórios indígenas no Brasil para visualizar rapidamente os territórios indígenas, sempre verdes, no meio do mato, sem árvores descampadas, sem áreas queimadas, apesar do que diz o governo atual, né, o último governo, de que os indígenas cansaram de ficar olhando para as estrelas. Gosto de chamar mais pessoas para serem selvagens. O nosso planeta, do jeito que está sofrendo muito, está chorando, está gritando, e por estarmos integrados com ele, vamos ter que começar a viver, a ver, a saber e a ter que enfrentar muitas coisas negativas também. Fumo cachimbo, faço fogo no chão, cozinho, durmo e acordo com a cantoria dos passarinhos. E tudo isso é tão simples, mas é tão bonito, tão lindo, tão importante. Pois bem, pessoal, é um texto bacana, não tem como fazer um resumo disso. Espero que tenham aproveitado ainda a leitura. Tem também, né, quem quiser o artigo da forma integral lá no site. Então, bons estudos, vamos continuar. Um abraço.